No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sábado da 18ª semana do Tempo Comum, 8 de agosto. E hoje a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão. Que ele lá do céu possa interceder por todos nós. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhes perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra aqui esse homem que vem ao encontro de Jesus. Diz o Evangelho que, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou. Aqui, o primeiro dado é, o homem se aproxima, ou seja, quem tem necessidade se aproxima de Jesus. E nós devemos, meu santo e minha santa, nos aproximar do Senhor. Então esse homem se aproxima e ele também tem outra atitude, ele se ajoelha diante de Jesus. Ou seja, ele reconhece que Jesus é Deus, é Kyrios, é o Senhor. Ele se ajoelha diante dele e ele faz um pedido. Ele diz, Senhor, tem piedade do meu filho? Olha que coisa extraordinária. Aqui, esse homem mostra para mim e para você. Ele se aproxima, se ajoelha e diz, Senhor, tem piedade do meu filho. Esta é a súplica, meu santo e minha santa, de um pai aflito, que diante de Jesus Cristo pede a cura do filho. Qual é a minha atitude e a sua atitude diante do Senhor? Nós temos a fé desse homem que chega diante de Jesus, se ajoelha e suplica, pedindo algo. Esse homem aqui nos ensina a termos fé em nosso Senhor. Termos essa atitude de adoração, de nos ajoelharmos diante de Jesus. Aquele homem, ele chega diante de Jesus e pede a cura do seu filho. Aquele homem tinha um filho epilético, como diz o Evangelho, mas também tinha fé. Por isso seu filho foi curado. Aquele filho daquele homem é curado pela fé do pai, que vai diante de Jesus e intercede, suplica e pede pela cura. A nossa fé, o Evangelho de hoje nos questiona sobre a nossa fé. Como é que está, meu santo e minha santa, a nossa fé diante de nosso Senhor? Nós estamos tendo fé como esse homem? E Jesus afirma que quando há fé, nada é impossível. Quando se tem fé, meu santo e minha santa, tudo se torna possível. A fé é essa porta que se abre para que o impossível de Deus aconteça diante de nós. Então aquele homem chega, se ajoelha diante de Jesus e faz esse pedido. E aí ele vai dizer
que o filho é epilético, que sofre ataques fortes e muitas vezes cai no fogo, na água, e ele disse que ele levou o seu filho até os discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí para Jesus aqui, ele parece ficar impaciente com a atitude da falta de fé dos discípulos. Jesus respondeu, versículo 17, Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Aqui Jesus questiona a falta de fé dos discípulos, e Jesus também questiona a minha e a sua falta de fé. Aqui, meu santo e minha santa. E aí ele diz, respondendo ali, trazei aqui o menino. Então Jesus ameaça o demônio e saiu. Então Jesus ameaçou o demônio e saiu dele. Diante da palavra de Jesus, o demônio sai. O demônio é obrigado a deixar aquela criança. Diante do senhorio de Jesus, do poder de Jesus, o demônio bate em retirada. O demônio não fica onde Jesus está presente, o demônio sai. E diz o Evangelho, na mesma hora o menino ficou curado. E aí então os discípulos se aproximam, agora é os discípulos que se aproximam de Jesus. Primeiro foi o pai que aproximou-se de Jesus, agora é os discípulos que aproximam-se de Jesus e lhes perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E aí Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena. Meu santo e minha santa, que nós também peçamos a nosso Senhor, se a nossa fé é pequena, que Ele aumente a nossa fé. Todo santo dia, meu irmão e minha irmã, devemos dizer, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi esta montanha, vai daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Olha que coisa extraordinária. O grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. E Jesus disse, se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, de um grão de areia, ele diz que a gente pode dizer a uma montanha, move-te daqui, vai para lá, e ela vai. Diante da nossa fé. Então peçamos, meu santo e minha santa, a nosso Senhor, que Ele derrame sobre nós a graça da fé, o dom da fé, a fé que é um dom que é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós nasce com fé. A fé ela é recebida no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo a gente recebe o sacramento do batismo, que nos torna filhos de Deus, e ali também nós recebemos o dom da fé. É por isso que a Igreja Católica batiza criança, porque a gente batiza não na fé delas, que elas ainda não têm, mas a gente batiza na fé dos pais, dos padrinhos que ali estão, de toda a assembleia que ali testemunha. E o pai, a mãe, os padrinhos são aqueles que vão cultivar no coração daquele filho e daquele afilhado o dom da fé. A fé é um dom, a fé não é um sentimento, mas é um dom que é dado por Deus. E na eternidade de Deus a gente não vai precisar de fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê, como vai dizer a carta aos Hebreus. Se a fé fosse visível, ela deixaria de ser fé. A fé, ela é fé porque a gente não vê, mas a gente crê, a gente acredita que Jesus se faz presente. Os apóstolos não conseguiram curar aquele jovem epilético, porque não tinham uma fé suficiente. Que nós peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê uma fé, como Ele deu a fé a São Domingo de Gusmão, o santo que nós celebramos hoje. Ele que lutou contra as heresias. São Domingo de Gusmão que fundou a ordem dos dominicanos, dos pregadores. São Domingo de Gusmão que era apaixonado pela palavra de Deus, que conhecia a palavra de Deus e tinha o dom de pregar essa palavra de Deus. Era um homem movido pela fé e lutou contra as heresias. Era um homem extremamente devoto a Nossa Senhora, propagador do Rosário, do Santo Rosário. Que nós, no dia de hoje, peçamos a São Domingo de Gusmão, que Ele lá do céu possa interceder a Jesus, para que Ele aumente a nossa fé, para que nós sejamos como esse homem aqui, que chegou diante de Jesus e se ajoelhou, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Que nós possamos nos aproximar do Senhor e permitir também que Ele se aproxime de mim e de você, meu santo e minha santa. Que São Domingo de Gusmão possa interceder por mim e por você nesse dia. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma.
com o Padre Lucimar Costa.